A diferença, Senna marcou 1:37.274 contra 1:37.087 de Mansell. Uma diferença razoavelmente pequena, uma tomada aérea, uma belíssima tomada aérea do circuito de Hockenheim. Uma diferença teoricamente pequena, mas no treino, numa volta muito rápida, numa volta de sorte, ou numa volta muito feliz, com um acerto específico para treino, Senna consegue tirar essa diferença. Aí você tem Nigel Mansell, os seus 157 grandes prêmios disputados, com 18 vitórias, ele que ainda persegue um título mundial, ele que foi vice-campeão em 86 e 87. Mas eu dizia, a diferença razoavelmente pequena nos treinos não quer dizer absolutamente que Senna tenha, pelo menos teoricamente, carro para andar muito próximo a Mansell. A própria previsão de Ayrton Senna é que as Williams devem desaparecer na frente, porque em condição de corrida, para não forçar o equipamento, a tendência é que o próprio Patrese, que sai da 4ª posição, busque ultrapassagens, dependendo evidentemente do posicionamento após a largada, mas busque ultrapassagens para se unir a Mansell e que as duas Williams possam ir embora, ficando as brigas de Ferrari e McLaren pelas outras posições. Aí Ayrton Senna, que é o líder do campeonato, depois de 4 vitórias consecutivas, a partir daí veio a supremacia das Williams, tivemos uma vitória de Nelson Piquet no Grande Prêmio do Canadá, uma corrida que era inteiramente das Williams, e depois 3 vitórias consecutivas, uma de Patrese e depois 2 de Mansell, Patrese vencendo no México e Mansell vencendo na França e na Inglaterra. Aí outra vez a tomada aérea do circuito de Hockenheim, que se divide em 2 partes. A parte da floresta, uma parte velocíssima, de longas retas, de regime, os carros trabalhando em regime de velocidade máxima, de potência máxima, de giro máximo. E depois a parte do estádio, aí onde se encontra a reta de largada, no final da parte do estádio, com curvas em sequência. São 6.802 metros. É uma pista longa, mas também é uma pista muito veloz. O recorde oficial é 1 minuto 45 segundos, 602 marcado por Thierry Boutsen. Serão 45 voltas pelo circuito de Hockenheim, em mais este Grande Prêmio da Alemanha. Grande Prêmio da Alemanha, que já conheceu muitas vitórias brasileiras, e entre os que maior número de vitórias possui, estão exatamente Nelson Piquet e Ayrton Senna. Piquet venceu em 81, 86 e 87. E Ayrton venceu em 88, 89 e 90. Isso quer dizer o seguinte: 86, 87, 88, 89 e 90. Há 5 anos, o Grande Prêmio da Alemanha só conhece vitória de pilotos brasileiros. E o outro que tem 3 vitórias em Grande Prêmios de Alemanha é Juan Manuel Fangio, que venceu em 54, 56 e 57. Aí vão eles para a volta de apresentação, para a volta de aquecimento de pneus. Depois da reta dos boxes, tem a curva 1. Eles aceleram e chegam na primeira chicane. Aí já chegam pendurados nessa primeira chicane, que é um pouco mais acentuada. Novamente buscando aceleração. Aí vão para o ponto máximo de velocidade, quando eles vão beliscar o freio para fazer a segunda chicane. E vejam só o absurdo de velocidade a que se chega. O Mansell foi quem atingiu mais 338 quilômetros. O Patrese foi mais longe ainda, 339, o Senna 331, o Alesi 332, o Berger 330. É absurda a velocidade no circuito de Hockenheim. Fazendo a segunda variante, depois eles pegam uma outra reta, vão para a terceira curva na parte do bosque, aí os leva para uma nova reta, você vai acompanhando aí a McLaren. Aí está a McLaren de Gerhard Berger, logo à frente a de Ayrton Senna e mais à frente a de Nigel Mansell. Aí você tem a McLaren número 2 do austríaco Gerhard Berger, que larga na terceira posição, que depois de muito tempo voltou a treinar muito bem, conseguiu deixar a Patrese para trás. E pode até ser importante para um posicionamento de Senna se ele conseguir largar bem, se todos largarem em suas posições, se ele conseguir largar bem, para tentar segurar um pouco a Ricardo Patrese, para que o Ayrton possa ter uma condição de sustentar a segunda posição, já que ele mesmo, Ayrton, acha que é praticamente impossível partir para cima do leão. Esse que está aí, de Nigel Mansell, que mais uma vez vai largar na pole. Eles, no final daquela reta, uma curva acentuada à direita e eles entram na parte do estádio. Uma sequência de curvas, começa com aquela curva à direita, tem esta curva aí à esquerda, uma curva mais longa. Daí eles vão para um S, que está logo aí à frente. Aí está, puxa um pouquinho, nem puxa porque atravessa reto, você pode ver o desenho ali na pista, busca a tangência por dentro.
E eles vão para uma outra curva longa, uma curva compensada à direita que vai trazer para a reta dos boxes. Aí a câmera muito bem postada à frente do carro de Mansell, lhe dá um visual diferente. O leão de frente. Mansell tem 18 vitórias, vai em busca, vai tentar a sua 19ª vitória. Mas a sua batalha agora é para diminuir a diferença que o separa de Senna. A diferença que era de 25 pontos depois do Grande Prêmio da França, que caiu para 18 pontos depois do Grande Prêmio da Inglaterra, porque Senna ficou sem combustível na metade da última volta. Aí eles vão buscar as posições definitivas no grid de largada. Mansell larga por fora, Senna larga por dentro, a curva é para a direita, mas Mansell larga mais à frente e os carros passam mais abertos, a pista é mais limpa, fica melhor para largar por ali. E aí ele vai buscar exatamente a tomada de curva, para daí mergulhar na curva à direita, na primeira curva. Mansell pronto ali para a largada. Ele leva outra vantagem sobre Senna na largada, que é exatamente o câmbio automático. Passa a bandeira verde lá atrás, os 26 posicionados. Piquet larga em 8º, Moreno em 9º, Gugelmin em 16º, vai pintar a luz vermelha. Luz vermelha, vamos para verde, vamos para a largada do Grande Prêmio da Alemanha. A luz verde, Mansell já fecha para cima de Senna. Berger vai tentar assumir a 2ª posição, Berger vai para a 2ª posição, Senna é o 3º, Patrese caiu para a 6ª posição. E já ali o choque ali atrás, nas últimas posições, quando o Mansell veio para cima, o Senna não largou bem, a parte de dentro é mais suja, portanto, aí o toque e a primeira batida, o carro de Nicola Larini, a Lamborghini de Nicola Larini. Você viu que Mansell largou bem, Berger assumiu a 2ª posição, Senna em 3º e as duas Ferraris pressionando atrás, sobra mais um, vai ali fora Larousse. O Gugelmin está ali no bolo, você acompanha, logo atrás das Dalaras, na sua posição. Aí Mansell já na 2ª chicane, Berger é o 2º, Senna é o 3º, depois Prost, Alesi, depois Ricardo Patrese, depois De Césares, depois as duas Benetton, de Nelson Piquet e de Roberto Pupo Moreno. Veja só, Berger, Senna, Prost, Alesi, são os 5 primeiros. O 6º é Patrese, que largou mal, outra vez largou mal o Ricardo Patrese. E já vai para cima da Ferrari de Alesi. De Césares é o 7º, Piquet o 8º, Moreno é o 9º. 19ª posição para Maurício Gugelmin. Aí eles entram no estádio pela primeira vez. Mansell não conseguiu fugir tanto nessa primeira volta não. Aí o Mansell contornando, vai rasgando a reta no câmbio automático. Aí é 4ª, 5ª, 6ª depois da curva. Vejam só, Piquet em 8º, Moreno em 10º. E Mansell vai para completar a primeira volta. Berger, Senna, ele consegue uma certa vantagem em relação à Ferrari de Prost. O Prost andou ameaçando nas primeiras curvas. Depois Alesi para trás e para cima de Césares. Sempre Piquet em 8º, sempre Moreno em 9º. E assim eles completam a primeira e abrem a segunda das 45 voltas neste Grande Prêmio da Alemanha. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Vocês viram curiosamente o Senna largando mal. Acho que ele não conseguiu a tração ideal no momento de tirar o pé da embreagem. O Mansell, como se esperava, saiu para frente e a surpresa foi o Berger se colocando entre o Mansell e o Senna. De qualquer forma, é uma posição mais ou menos tranquila para a Senna, porque se precisar, o Berger tem ali a sua posição à disposição do Senna. Se precisar, o Senna e todos os outros pilotos que correm com combustível são de pneus mole, porque é prevista uma troca pelo menos, com exceção do Alesi, que está com o pneu um pouco mais duro, mas que também, segundo o pessoal da Goodyear, não vai fazer a corrida toda sem troca. Quanto aos pneus Pirelli, todos também prevendo no mínimo um pit stop. O Aguri Suzuki largou dos boxes e aquele acidente que você viu, que deixou o Larini fora da corrida, na verdade foi provocada por uma rodada do Mark Blundell. Ricardo Patrese já ultrapassou a uma Ferrari, já ultrapassou a Alesi. Já vem para a 5ª posição, repare aí. Aí você tem a repetição do acidente com uma câmera postada do outro lado, do lado onde estão as tribunas, as cabines de transmissão. Aí ele chegando para a primeira curva e ali no chega para lá, deixa disso, vou buscar meu lado, aqui sou eu. Quando os carros tentam se acertar, tem ali a encrenca, olha só. O Blundell atravessa na frente
O Larini sai por dentro. E o Larini acaba prejudicado porque ele foi buscar o lado de dentro. E aí o Mansell, que depois de 2 voltas completadas, ele está abrindo agora a terceira, não consegue escapar como previsto. Berger consegue razoavelmente acompanhar. Agora ele já escapa um pouco mais, confira. Mansell, Berger, Senna, Prost, Patrese e Alesi são as 6 primeiras posições. E Nelson Piquet bota muita pressão em cima de André de César na briga pela 7ª posição. O Patrese é que já vem. Largou mal o Patrese, mas tem uma explicação. Você viu onde é que os carros passam lá. Então quem larga nas posições pares do Grande Prêmio da Alemanha, larga no chamada sujeira. Larga onde a pista está menos emborrachada, onde tem mais poeira, onde não traciona perfeitamente. Piquet já passou de César. Onde não traciona perfeitamente. Então por isso Senna, que largou na posição par, Patrese, que largou na posição par, Alesi, que largou na posição par, foram os mais prejudicados. A vantagem de Mansell, de Berger e de Prost, que largaram nas posições ímpares. Ou seja, pelo lado mais emborrachado da pista, ele traciona melhor. Olha o Piquet como botou a barata de lado. Depois da ultrapassagem que ele fez em cima de César. Mansell, aí você vê Berger no segundo, Senna no terceiro. O Prost já pressionado pelo Patrese, já vem para cima do Prost. E depois Alesi. E o Prost vem em cima de Senna também. Repare como ele chegou mais na curva. Porque o Senna está usando já há algum tempo o artifício de tirar ao máximo possível o aerofólio, principalmente a pressão dianteira, a asa dianteira, o downforce, para ganhar velocidade na reta, para tentar acompanhar as Williams, principalmente numa pista como essa. E aí quando chega na parte do estádio, na parte mista, onde ele vai precisar, na chegada, né, no approach das curvas, onde ele vai precisar realmente desta pressão, ali na frente a coisa complica. O Prost já está em cima de Senna. Mansell vai abrindo. Depois de 4 voltas vai abrindo Mansell. Repare lá, como o Prost já está em cima de Senna. É aquela história, chegar é uma coisa, passar é outra. Se bem que essa pista, se o carro vem, pega um vácuo nessa reta muito grande, e aí se aproxima, fica difícil uma manobra. Mas para quem se lembra da corrida do último ano, o Alessandro Nannini, que depois sofreu aquele infeliz acidente de helicóptero, que perdeu as condições de correr de Fórmula 1, mas o Nannini chegou a estar em primeiro sem trocar pneus, e o Senna veio em segundo, e mesmo com mais pneu, e mesmo com muito mais motor, teve uma certa dificuldade, algumas voltas para fazer a ultrapassagem em cima de Nannini, mesmo se aproximando, deixando para frear lá dentro na chicane. Esse assunto é saber lá dentro da pista. Resultado ontem positivo para o Brasil. Christian Fittipaldi conseguiu a 4ª posição. Largou numa posição difícil, mas se recuperou bem, conseguiu a 4ª posição. E com isso ele conseguiu abrir a sua vantagem no Campeonato Internacional de Fórmula 3000, porque o Zanardi abandonou. E o Christian, com isso, conseguiu ampliar a sua vantagem de 28 para 24 pontos. É mais um brasileiro na frente no campeonato que vem logo abaixo da Fórmula 1. Depois da Fórmula 1 é exatamente a Fórmula 3000. E o nome Fittipaldi brilhando nas pistas. O Christian, 4º lugar, sempre chegando bem colocado. 4 pontos à frente de Zanardi. Depois tem o Naspetti com 18 e o Marco Apicella, que já está há algum tempo na categoria, com 15. Portanto, o Christian ontem conseguiu uma corrida, mais uma bela corrida. E eu sei que eu queria aproveitar até e perguntar pro Christian quando o Patrese vai pro bote ali, ó. Ia para fazer a tentativa em cima de Prost. Ele vai botar pressão ali em cima de Prost. O Christian, como é que faz para ultrapassar aí nessa pista, você chegando muito forte? Os Fórmulas chegam aí nesse ponto aí, chegam acima de 320, mas a 3000 não chega tão longe. Como é que é essa ultrapassagem? É mergulhar no vácuo, respirar fundo, seja o que Deus quiser, e tirar na última hora? Bom, antes de mais nada, muito bom dia. Realmente a coisa fica muito complicada, mas você tem que tentar entrar bem rápido nas retas, e durante a curva você deixa um gap mais ou menos de um carro e meio, para você conseguir contornar a curva que entra na reta mais rápido que o carro da frente, e assim sendo você vai pegar um
um longo período durante a reta, você vai pegar muito vácuo e daí você vai tentar passar o carro da frente no final da reta. Isso é se ele não frear por dentro. Se ele frear por dentro, daí as coisas ficam bem difíceis e você tem que, enfim, ou você tenta passar ele por fora na freada, ou você tem que esperar até a próxima volta. Mas com certeza, aqui nessa pista, você só passa na reta, e na parte do estádio você não passa porque as curvas são bem fechadas. Aí essa dificuldade toda que o Patrese está encontrando para ultrapassar o Prost. Ele tem muito mais carro, veja como ele vai para cima, de vez em quando ele tem que dar um refresco também, tem que pegar um pouco de ar frontal. E a coisa é tão terrível aí nessa velocidade, nesse vácuo que o carro pega, porque de repente ele perde essa barreira frontal e mergulha, e quando ele sai é como se desse numa parede de novo, que há 2 anos atrás o Thierry Boutsen vinha botando pressão em cima do Ayrton Senna, e quando ele pegou o vácuo, que ele estava na Williams, que ele pegou o vácuo, que ele tirou para a direita, antes que o carro saísse inteiro, ele encontrou uma barreira tão forte, a turbulência, ele saiu dali de onde existe pouca pressão, para a área de turbulência formada exatamente no limite dessa área de vácuo. Quando ele botou ali, quebrou a asa dianteira. Tal a turbulência e tal a pressão que ele encontrou, quebrou a asa dianteira do carro de Thierry Boutsen. É uma pista toda particular, o circuito de Hockenheim. Você viu que Nigel Mansell detém a melhor volta, você está vendo o Berger aí na segunda posição, Senna sustentando a terceira. São os 6 primeiros e depois aparece ali exatamente o Nelson Piquet. O De Césares ainda é o 7º, o Moreno aparece lá na 8ª posição. Galvão, com toda essa velocidade que chega a 339 km por hora no ponto mais veloz em treino, você vê o Mansell ontem no último treino, quando tentava fazer uma volta melhor ainda do que a que lhe deu a pole, ele encontrou pela frente o Eric Comas, que foi uma barreira física na entrada da chicane, e o Mansell passou reclamando. E depois da entrevista ele dizia que ele nem tem muito o que reclamar de um piloto desse. Ele acha apenas que no estágio atual da Fórmula 1, no estágio de profissionalismo, desenvolvimento dos carros, a velocidade que os carros alcançam, olha aí o De César recuperando a posição em cima do Piquet, que nesse estágio da Fórmula 1 ele acha simplesmente uma vergonha que exista ainda um Eric Comas fazendo o que fez. Aí você viu o De Césares fazendo a ultrapassagem. E aí o Prost em cima de Senna, e logo atrás o Ricardo Patrese. Aí você vê Satoru Nakajima, Nakajima-san, já parado no box para troca de pneus. Portanto, a primeira posição de Mansell, o segundo você vê aí o Berger, bem fino indiana. Como previa o Senna a briga de McLarens e Ferrari, só o Patrese que está ali no meio, porque largou mal, o problema é dele. Vejam que ele tem carro sobrando em relação ao Prost. Nós estamos aí na 7ª volta. O Berger aí é o segundo, o Prost vem para cima do Senna de novo, o Patrese acompanha, o Alesi fica ali mais atrás. Mais uma vez eles entram no estádio. Aí onde o Prost teoricamente deve ter uma vantagem nessas curvas, repare no curvão ali à esquerda como ele vai para cima do Senna realmente. No S, Senna, Prost e Patrese. É muito bom para o Senna que o Prost consiga segurar o Patrese ali, porque a pressão do Patrese é muito maior. Até pela própria cabeça do Patrese, o Prost sabe que não adianta tanto pressionar assim, porque não vai dar para fugir muito. O Patrese não, o Patrese sabe que ele tem que passar pelos 3. Ele tem que passar pelo Prost, ele passando pelo Prost ele vai para cima do Senna, porque ele passando pelo Senna vai para cima do Berger, para que possa tentar não perder o contato. O Patrese exatamente retira ali a sobreviseira, que já deve estar suja de óleo. Esse movimento que ele fez com o braço direito, exatamente para retirar a sobreviseira, uma das viseiras de reserva, elas ficam superpostas umas sobre as outras, aí na chicane. O circuito da Alemanha, se é perigoso, porque não tem área de escape, repare, não tem área de escape. Saiu na grama, botou na grama úmida, gira e vai no guarda-reio com tudo mesmo, por isso que as pancadas são fortes. O Senna sofreu um acidente muito sério há coisa de 10 dias, e ontem o Eric Comas sofreu um acidente muito forte também. Mas, por outro lado, é um circuito que
não cansa o piloto. Ele não exige tanto do piloto. Aí o Patrese. Olha como ele bota a pressão em cima do Prost. E o Prost em cima do Senna. Senna é o terceiro, Prost é o quarto, Patrese é o quinto. E a briga é bonita entre os três e eles vão seguindo por ali. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Brahma Chopp, Nike, Fortificante Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé e do seu posto Esso. Aí sempre Berger, Senna, Prost, Patrese e o Alesi que chegou um pouco. O Senna determina um ritmo um pouco mais lento do que podem fazer ali as Ferraris. Por isso o Alesi, que estava um pouco desgarrado desse grupo, chega. Mansell, Berger, Senna, Prost, Patrese e Alesi. A diferença chegando à casa dos 5 segundos de Mansell para Berger. Você sabe que o Piquet tinha recuperado, tinha conquistado a 7ª posição, perdeu a 7ª posição para De César. De César recuperou. Que o 8º, Moreno continua sempre ali correndo na 9ª posição. E o Maurício Gugelmin, 16º. Ele na largada caiu para 19º. E agora está na 16ª posição. E a posição do Senna muito ameaçada, mas muito ameaçada por Prost. Uma pista nesse estado, mesmo largando com pneus moles, não sei, já começa a minha cabeça a funcionar. Que o Senna não arriscando nada desse jeito, andando num ritmo, nesse ritmo aí, não exigindo dos carros, não atravessando nas curvas, fazendo aproximação com cuidado, freando com cuidado. Não sei não, pode estar começando a armar algum golpe para não trocar pneus, a exemplo do que ele fez no Grande Prêmio da Inglaterra. Foi o único a não trocar pneus daqueles que correm na frente. E vinha dando certo, vinha dando resultado, tanto que na metade da última volta ele quebrou, mas estava em segundo. Segundo ele próprio, acima do que ele poderia esperar para aquele Grande Prêmio da Inglaterra. O Christian continua com a gente. Você acredita, Christian, que é capaz de se fazer uma corrida dessa sem trocar pneu aí na Alemanha? É difícil, né? Eu tô vendo no caso do Jean, que largou com pneus um pouco mais duros que o resto, ele tá se pendurando muito bem lá, ele tá se aguentando, então eu acho que se ele não parar no box, ele vai sem dúvida nenhuma ter uma vantagem muito grande sobre os outros, mas se bem que essa pista exige muito dos pneus, então eu acho que vai ser meio difícil para ele, mas se ele conseguir fazer a prova inteira sem parar no box, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele termina entre os 3 primeiros. O Galvão, para você ter uma ideia de como é difícil, a previsão da fábrica para a troca de pneus é a partir da 14ª volta. Entre a volta 14 e a 20ª, a 14ª e a 20ª é que eles pretendem fazer a parada de todos os carros que vão trocar. Agora realmente continua muito interessante essa briga dos três. Prost, Senna e Patrese, porque você vê, o Prost como vai para cima do Senna nas curvas de alta, como você disse agora há pouco. E especialmente porque o Prost testou no warm-up, onde ele fez o segundo tempo, ele testou diferentes posições de aerofólio. Inclusive em relação ao Alesi. E por isso ele conseguiu a 2ª colocação no warm-up. Agora ele vai para cima do Senna. Você sabe que o Prost não é de passar a qualquer momento. Ele fica ali demorando muito e, lógico, o Patrese, que tem mais carro que eles dois, aperta e vai complicar. É a opção do Senna até para garantir não ser ultrapassado. Aí, no estádio é muito difícil. Então, se ele tira o aerofólio, se ele bota o carro com pouca pressão para ganhar velocidade na reta, exatamente para na reta evitar, na aproximação das chicanes, evitar a ultrapassagem. E por enquanto é isso que vem acontecendo. A saída, a única saída, aliás, de todas as outras equipes, além da Williams, é tirar o máximo de asa possível. Que a Williams pode andar com o carro regulado do jeito que quer. Aí nós vamos para a 10ª volta, Mansell escapulindo mais de 5 segundos à frente, Berger folgando na 2ª posição e o Prost alucinado ali atrás do Senna. E tá aí o Mansell. 1:46.162.
Ainda longe do recorde de 1:45.602. Mas ele vai chegar lá. O carro vai ficando, o recorde é do Thierry Boutsen. O carro vai ficando mais leve e principalmente na volta depois de uma eventual troca de pneus, o Mansell deve chegar lá para bater o recorde. E você viu que a televisão cortou para o Mansell no exato instante em que o próximo botava a maior pressão até aqui em cima de Ayrton Senna, caçava de um lado, caçava do outro, muito mais até para prejudicar, para tentar tirar a concentração, para evitar um traçado ideal. Ali o Berger e o Senna ainda na terceira posição. Preciso, como sempre, Ayrton Senna é muito difícil de ser ultrapassado. Prost em quarto, para trás em quinto, e aí Jean Alesi na sexta colocação. O Berger procura no retrovisor, não acha ninguém. O De Césares aparece lá em sétimo, o Piquet aparece em oitavo, o Moreno aparece lá um pedacinho do bico do carro de Moreno na nona posição. Eles vêm posicionados dentro das limitações da Benetton. Só que elas vão começar a ser ameaçadas realmente pela Jordan e principalmente por André De Césares, que está atravessando uma fase muito boa, dá a impressão de ter amadurecido bastante. O afoito, o atiradíssimo, o batedor André De Césares. E ele está ali, sempre ameaçando com essa Jordan. Deve-se dizer que a Jordan, os carros que correm com o motor Ford Cosworth, pela importância do Jack Stewart, pelo prestígio que ele tem na Ford, ele conseguiu. Eles recebem uma série de motores que talvez só não seja superior a exatamente os motores da Benetton, de Nelson Piquet e de Roberto Fulco Moreno. Um carro bom, um carro limpo, um bom projeto, uma equipe que leva a sério, que tem bom patrocínio, que arrumou um novo patrocínio agora, que começa a chegar também dinheiro do Oriente para eles, e aí eles vão evoluindo realmente. Sabe, equipe pequena já não são mais, já na sua primeira temporada, já podem ser consideradas equipe média. O próximo passo do Ed Jordan é contratar uma dupla de pilotos realmente forte para o ano que vem, porque agora ele vai ter certamente um budget maior do seu patrocinador e vai partir para isso, porque realmente ela em apenas um ano, não tem um ano ainda de Fórmula 1, ela passa de equipe pequena para média e tem tudo para ser uma equipe de média para grande. Tem apenas 8 corridas realizadas, essa é a nona prova da equipe da Jordan, e ela já está ali no nível da Benetton. Aí a Minardi, virada ao contrário, o carro escorregou, rodou, foi fora, ficaria ao contrário. O fiscal quis chegar empurrando para frente, mas o piloto já está lá fora, tem que puxar para tirar dali. Olha só. Mas olha só de onde veio. Errou lá na entrada da chicane, na entrada da variante, veio por fora o tempo todo. Prost dá um refresco em relação à Senna. Não dá para andar ali embutido ali atrás o tempo todo. Para trás e faz o mesmo. Então as posições são mantidas. O Senna que dá a impressão de tentar se aproximar um pouquinho de Gerhard Berger. Ele já se aproxima realmente com ele todo o grupo. Eles vêm se aproximando de Berger. Berger esteve bem mais à frente. Daqui a pouco nós vamos chegar à volta 14 e a previsão de princípio de troca de pneus entre as voltas de número 14 e 20. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Nike, fortificante biotônico Fontoura, chocolates Nestlé, do seu posto Esso e Brahma Chopp. E aí nós vamos no carro de Ayrton Senna. Pela primeira vez você pega carona com Ayrton Senna no Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. Ele está dirigindo com toda a cautela, porque tem ali colado ali atrás o Prost, que várias vezes já tentou a ultrapassagem. E o Senna está tentando agora exatamente se aproximar do Berger. Aí ele vai entrando na parte que é mais difícil para ele pelo acerto que ele fez do carro, do estádio. Voltamos à imagem de fora e o Senna realmente conseguindo se aproximar um pouco mais de Gerhard Berger. E Mansell sempre fugindo à frente. O Galvão, reparar que toda vez que o Prost dá um refresco no ataque que ele vem exercendo sobre Senna, ele passa, evidentemente, a sofrer o ataque do Patrese. E aí ele começa a se defender
Agora aí o carro do Berger. Você vai ver de que forma ele se defende na entrada da chicane, daqui a pouco, onde o Berger está chegando agora. Ele sempre sai bem antes para a tomada, para mostrar exatamente para o Patrese que se o Patrese for frear ali por dentro, ele vai chegar antes. Estamos na volta número 13 completadas 13, o Berger está na volta número 14. E aí, Nelson Piquet já parado no box para troca de pneus. Nelson Piquet já vai para troca de pneus. Se perde algum tempo realmente nessa troca de pneus na Alemanha. A entrada é longa. Ela vem lá na entrada da reta. A entrada é longa e se perde tempo realmente para essa troca de pneus. Daqui a pouco vamos conferir a posição que retornou Nelson Piquet. Se eles começarem a trocar pneus agora, a corrida fica ainda mais interessante na alternância de posições. O Prost, até para se defender do Patrese, volta a pressionar, volta a atacar Ayrton Senna. Patrese é quem fica um pouco mais para trás e Alesi sempre acompanhando, e com isso o Mansell vai despencando na frente. O Leão vai-se embora. Ele que venceu as duas últimas corridas. Aquilo que o Patrese faz ali é só para... tô aqui. Vai que se o Senna se atrapalha, sai um pouco do traçado, porque ele não botou bico para passar em nenhuma vez. Não foi daquela de... É aqui que tem que frear? Então vou contar 1, 2 e agora eu freio. E seja o que Deus quiser. Até porque não é muito o estilo dele. Aí o Berger, olha só. Como o Berger vai para os boxes, o que eu digo, a dificuldade, a demora para troca de pneus. Para chegar ao ponto de trocar os pneus. Aí a equipe McLaren trabalhando, então Senna é o segundo. Prost é o terceiro. E se atrapalharam. Complicaram o Berger. As coisas não andam muito, Berger. 16 segundos. Esses 10 segundos de diferença vão fazer uma falta incrível para Gerhard Berger. Tendo que trabalhar na casa de 6, 7. Vê que ele vai voltando junto ali com a Leighton House que passou. Aí, olha. Exatamente neste ponto. Atrás do Capelli. Voltou atrás primeira colocação atrás do Capelli. Ivan Capelli, o 10º, ele voltou na 11ª colocação. O Capelli ganhou essas posições porque o Piquet também parou para troca de pneus. Nós temos Mansell, Senna, Prost, Patrese, Alesi, De Césares, depois vem Moreno. O Piquet já parou. E o Berger está aí na 11ª posição. Mas aí 11ª, 19ª, 12ª não faz tanta diferença. A diferença que vai fazer aí são os 10 segundos que ele realmente perdeu, que a equipe McLaren perdeu. Teoricamente 10 segundos a mais. Eita, olha o Mansell dar uma fritadinha de pneu aí. Esse é o Leão. Tem uma semana de vantagem sobre os outros. Por isso é que sempre as chances do Senna podem estar vivas no Campeonato Mundial. Porque o Mansell há muito tempo que não comete erro nenhum. Digamos assim, aliás, desde o Grande Prêmio de San Marino que ele não erra. Aliás, a maior chance realmente, olha aí a outra Minardi, agora a Morbidelli, o motor dançou. Mas a maior chance do Senna está exatamente na falta de regularidade do Mansell. Porque até hoje nunca aconteceu dele ganhar 3 corridas seguidas. Mas de qualquer forma ele faz, nesse momento, a corrida tranquila, virando sempre mais rápido que todos. Tem a melhor volta da prova, 1:45.376. Tem 13 segundos de vantagem em relação a Senna. Senna é o segundo, Prost é o terceiro. Você vai vendo aí, Senna em segundo, Prost em terceiro, Patrese em quarto, Alesi na 5ª posição. De Césares vem mais atrás em sexto. Dos primeiros, dos 6 primeiros, dos ponteiros, dos homens de ponta, Berger foi o primeiro a parar para a troca de pneus. O Senna se aproximando do Berger ali, já dava a pinta de que o austríaco podia ter desgastado os pneus. Vamos ver na sequência os outros. Porque o Prost também é um piloto que sabe andar economizando os pneus. Não é uma questão de economia. As primeiras voltas são muito importantes. Eu queria até que o Christian explicasse isso. As primeiras voltas são muito importantes, porque com o carro pesado, se você jogar, se você arrastar, se você pendurar, vai aparecer o que é o inferno da vida do piloto, que é o tal do blister, que são as bolinhas que surgem ali no pneu. Como é que é essa atitude de cuidado, Christian, para evitar o blister, para evitar a bolha que acaba atrapalhando completamente a corrida do piloto? Antes do Christian completar, queria avisar que a Ferrari está prontinha para a troca de pneus, como também a McLaren já chamou o Senna. Não, as primeiras voltas numa prova, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental para a corrida inteira, porque se você push hard no começo, ou se você acelerar bastante no começo,
Você pode fazer muito blister no pneu ou as bolhas no pneu, porque o carro ainda está muito pesado, então você exige muito do carro, nas freadas principalmente, e daí vai ficar muito difícil para você da metade para o final da prova. Então você vai ter que parar para trocar os pneus e todo mundo tenta fazer uma corrida sem parar para trocar de pneu. Então você tem que ter um ótimo balanço no carro para você tentar, talvez não ser o mais rápido no começo da corrida, mas você ter um carro muito bom no começo, um carro médio para bom também no meio da corrida, e o carro também precisa estar muito bom no final para se eventualmente você precisar acelerar para tentar passar alguém no final da prova. Aí Roberto Pupo Moreno para fazer a sua troca de pneus. Bonito o trabalho da Benetton. 7.46 o trabalho da Benetton. E aí a Williams, olha, que está pronta aí. A Williams que está pronta ali do lado para fazer a troca de pneus de Mansell e também de Patrese. O Senna não parou naquela volta e o Moreno volta agarradinho ali no Piquet. Repare, como ele voltou exatamente atrás de Nelson Piquet. O Piquet tem a chance de abrir um pouquinho, porque o Piquet já trocou de pneus aí há umas 4 voltas. Tem os pneus aquecidos, o Moreno vai buscar um aquecimento de pneus, mas ele voltou agarradinho no seu companheiro de equipe, Nelson Piquet, o tricampeão mundial brasileiro Nelson Piquet. Mansell que já começa a pegar retardatários, já começa a botar a volta nos retardatários, já vai abrindo mais uma volta, não parou para troca de pneus, passou direto o Nigel Mansell, abre mais uma volta o Mansell, e depois vindo Senna, Prost, Patrese e Alesi. Sem dúvida a equipe Benetton trabalhou muito bem na troca do Moreno, e ele perdeu só 2 posições. E olha, a McLaren de Senna e ao mesmo tempo a Ferrari de Prost nos boxes. E o Prost chegou ali fechando em cima do mecânico que tratava da roda esquerda do Senna. O que trabalharam mal com o Berger, trabalharam bem com o Senna. E o Senna então sai por cima dos mecânicos da Ferrari e o Prost sai atrás. Bom, inclusive uma coisa que não deveria ter acontecido, eles entraram ao mesmo tempo, porque as equipes são posicionadas lado a lado. Você viu como o Prost, para entrar na posição dele, teve que vir por cima dos mecânicos da McLaren. E você viu como o Senna, para sair, para não perder tempo, para poder sair na frente do Prost, teve que sair por cima dos mecânicos da Ferrari. Portanto, as trocas realizadas, Senna e Prost, as duas equipes trabalharam muitíssimo bem e... olha, a diferença pode ter sido, como se discute aí, numa diferença de briga por classificação. Em centésimos de segundos, na casa dos 6 e qualquer coisa, dos 6,83 para a equipe de Senna, Prost deve ter ficado por ali. Portanto, com Senna parando e com Prost parando, o Patrese vai para a terceira posição, com Alesi em quarto, se aguardando a parada destes também, de Alesi principalmente, porque Prost já parou. O que acontece é que Mansell ainda não parou, ele já teve vantagem, ele podia até tentar parar para voltar próximo, voltar à frente, preferiu esperar o posicionamento de Senna, de Berger, de Prost, e agora deve partir para a sua troca de pneus, até porque se não fizer a troca de pneus, aí a covardia é maior ainda. Mas exatamente vai para a troca de pneus. Nesse exato instante. Olha aí. O Leão vai para a troca de pneus. A única chance que as outras equipes teriam agora é se a Williams se rolasse na troca de pneus de Nigel Mansell. Seria a única possibilidade. Perde 2 segundos em relação ao trabalho de Senna e ao trabalho de Prost. Já é alguma coisa, mas é muito pouco para a atual diferença que a Williams tem em relação a Ferraris e McLaren. Aí volta, portanto, o Mansell. E nós vamos deixar passar uma volta para acalmar as coisas e dar todo o posicionamento, restando ainda Patrese e Alesi para as trocas de pneus, para que nós possamos restabelecer a verdade na pista. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Fortificante Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé, do seu posto Esso, Brahma Chopp e Nike. Você está vendo ali Patrese e Alesi, que não pararam e, portanto, pularam para as primeiras posições. Mas devem parar agora para a troca de pneus.
Veja só, aí você tem Ricardo Patrese, você tem o Alesi e tem o Mansell logo ali na terceira posição. Você tem o Mansell na terceira posição e veja uma vantagem que o Mansell tinha. Ele fez a troca de pneus e veja como ele voltou ali bem posicionado, ali em terceiro. A não ser que o Alesi, que largou com os pneus duros, vá tentar um golpe aí, de permanecer na pista. Porque senão, com as paradas de Patrese e de Alesi, olha como ele bota a cabeça de lado. As paradas de Patrese e Alesi, o Patrese vai para a parada agora. O Patrese vai para a troca e a Alesi assume a ponta, portanto. Dos 6 primeiros, 5 já pararam para a troca. Berger, depois Senna e Prost, depois Patrese. Depois Mansell, depois agora Patrese. Olha que trabalho bem feito. O melhor de todos eles até aqui com 6,59. Para Ricardo Patrese tentar se recuperar. 2 segundos e alguma coisa melhor do que o trabalho da equipe para Nigel Mansell. E o Patrese vai voltando ali. E olha onde ele volta. Eu disse para se restabelecer a verdade. Olha só onde ele volta. Senna, Prost e Patrese. Não era assim que eles estavam? E o Prost agora mais do que nunca vai para cima de Senna. Fica difícil para Senna sustentar a posição. Muito difícil. Dá a impressão de que Prost voltou com o carro mais equilibrado depois da troca de pneus. Olha como ele vai para cima de Senna. E o Patrese já chegou ali. Era assim que eles estavam antes da troca. Como as equipes trabalharam bem, as 3 trabalharam na casa dos 6 segundos, eles voltaram exatamente agarrados agora como estavam antes da troca de pneus. E dá a impressão realmente que o carro de Senna na troca acaba tendo prejuízo no equilíbrio em relação aos outros e a pressão é muito grande em cima dele. O Alesi está lá na primeira posição. A segunda posição é do Mansell, sendo que o Alesi não parou para essa troca de pneus. E a briga aí é intensa. Então vamos dar uma passada geral. Número de voltas, classificação, tempos, diferenças, como é que andam as coisas. A briga entre os 3 é intensa, eles 3 ocupam a mesma posição, quer dizer, a mesma situação diante da parada para a troca de pneus, mas com uma diferença, que o Patrese parece bem mais decidido. O próximo se cuide ali, se ele demorar muito para passar o Senna. Bom, completadas 20 voltas, Alesi está na ponta, mas sem trocar pneus, ele tem apenas 6 décimos de vantagem em relação ao Mansell, e daqui a pouco o Mansell assume a ponta de novo, o Mansell que já está virando 1,43,9, veja só. O Senna na terceira colocação está 15 segundos atrás do Mansell. O Prost na quarta e o Patrese na quinta. Vocês viram ali todos eles colados. O Berger é o 6º colocado. Depois vem Ivan Capelli, Andrea de César, Bertrand Gachot, Nelson Piquet, Roberto Moreno e Maurício Gugelmin. Ou seja, Piquet é o 10º, Moreno 11º, Gugelmin 12º. E aí você tem exatamente a vantagem do Alesi para o Mansell, que já é nenhuma. Em condições normais já seria impossível por uma Alesi andar na frente do Mansell. Agora o Mansell com pneus trocados, com pneus novos, fica ainda mais difícil essa posição. A desvantagem aí nas trocas acabou sendo exatamente do Berger, porque ele demorou mais de 10 segundos para trocar. A troca do Berger foi muito lenta, 16 segundos e 14 centésimos. E a melhor foi a do Patrese, 6,59. E aí a situação difícil de Senna. Mas ele vai sustentando, também é uma das suas especialidades aí. Repare que ele não está mudando de linha, trazendo de cá para lá, botou o carro aí no meio do caminho. Agora foi fazer a tomada, vem para a tangência, exatamente na entrada do estádio. Aí não adianta o Prost querer passar, porque é muito difícil realmente, nesta série de curvas. E enquanto vocês assistem essa briga dos 3, o Mansell já é o líder da corrida. Que trabalho rápido do Modena. O Mansell com pneus novos, o Alesi não teria como segurar. A armação do Alesi, como o próprio Christian disse, largando com pneus mais duros, seria tentar armar o golpe para cima dos outros aí. E o Patrese, que ficou preso atrás de Senna e Prost desde o princípio da prova, porque largou mal. Agora ele vai com tudo para ultrapassar em cima de Prost, foi por fora. Foi por fora, o Senna por dentro, o Patrese entra. E o Prost não vai frear. E o Prost não vai frear. É exatamente isso que os italianos estão reclamando do Prost. Esta forma muito
ele não era o professor, muito professoral talvez, de conduzir o carro, mas sem nenhum arrojo. Bota o carro, disputa a freada, tá ganhando dele, vai por fora, ganha, vai por dentro, ganha. E os italianos não aguentam um piloto dirigindo Ferrari assim. Por isso é que a imprensa italiana fala, por isso é que o vice-presidente da Ferrari já disse que queria ver o Senna, que já fez críticas ao Prost. Por isso é que o Prost foi ofensivo e falou até palavra de baixo calão, se referindo à imprensa italiana. Aí você tem o replay da ultrapassagem. Ele tentou ali, mas olha só, ele tinha até a posição para deixar o Prost lá fora, para tentar vir por dentro. Não, ele já vem atrás, já coloca atrás. E a cada vez que isso acontece, o italiano arranca os cabelos, se desespera, e a situação do Prost na Ferrari vai ficando complicada. Isso eu bem conheço, a imprensa italiana, e bem conheço, principalmente a que faz a Fórmula 1. Depois que o Prost xingou com palavra de baixo calão os jornalistas italianos, a situação dele, ele vai tomar bordoada de todo lado, todo dia. Olha, Galvão, o Patrese já passou o Senna também, e isso era que estava se desenhando, né? O Patrese, quando resolveu decididamente partir para cima do Prost, o Prost não ia segurar, e nem o Senna, porque com o carro, com a disposição, com o arrojo e com o talento que o Patrese demonstrou naquela ultrapassagem para o Prost, olha, pessoal, eu acho provavelmente foi a ultrapassagem mais bonita dessa temporada até o meio do campeonato. E o Senna continua aí na posição difícil, o Prost para cima dele. Voltou com o carro no estado muito ruim depois da troca de pneus do Senna. Isso acontece, alguns voltam com o carro mais equilibrado, outros com o carro completamente desequilibrado depois da troca de pneus. Estava claro que Senna não ia brigar com o Patrese. Enquanto ele tinha o Prost, ele poderia brigar. Aí a ultrapassagem do Patrese em cima do Senna, exatamente na entrada do estádio. Nós vamos aí pela volta 23. O Mansell é o primeiro, a segunda posição é do Alesi, a terceira posição é do Patrese, a quarta de Senna, em quinto lugar, Alain Prost. São os 5 primeiros colocados. O Alesi está se mantendo na pista aí, Galvão, mas a duras penas, evidentemente. Embora ele tenha sido o único piloto a escolher um tipo de pneu um pouquinho mais duro. Mas é muito difícil que ele resista a fazer essa corrida toda sem uma troca de pneus. E esse desgaste de pneus em Hockenheim é até muito fácil de explicar, porque são 4 razões. Uma é o calor de hoje. Outra, o asfalto abrasivo. Outro que as freadas são muito fortes, então elas normalmente já desgastam muito os pneus. E sem contar o fato de que, para andar rápido aqui em Hockenheim, os pilotos têm que passar por cima, vocês veem isso normalmente, daqui a pouco eles vão chegar na chicane, passar por cima das zebras das chicanes de um lado e de outro. Isso tudo vai consumindo o pneu, gasta muito mais. A vantagem está aí pela casa dos 12 segundos, de Alesi, que é o segundo, para Patrese, que é o terceiro. Mas livre agora de Senna e de Prost, olha como o Patrese já abre. A tendência é que o Patrese possa tentar diminuir essa diferença. Aí você viu o Patrese, que é o terceiro, o quarto é Senna, o quinto é Prost, e o Berger vem na sexta posição. Aí Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado, e os 3 vão em busca de Jean Alesi. Mas o Senna sempre tendo dificuldades com o Prost, e exatamente você vê o Jean Alesi, que é o segundo colocado, ele que dos 6 primeiros, foi o único que não parou para a troca de pneus. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Chocolates Nestlé, do seu posto Esso, Brahma Chopp, Nike e Fortificante Biotônico Fontoura. A diferença de Mansell para Alesi já passa da casa dos 4 segundos. O Leão vai solto na frente para correr atrás de uma vitória. Só um erro daqueles que só o Mansell é capaz de fazer. Ou então um problema técnico para tirar esta terceira vitória consecutiva de Nigel Mansell. E se a prova acabasse agora, repare uma coisa, se a prova acabasse agora, o Senna com a quarta posição, mesmo ameaçado ali, mas com a quarta posição, faria 3 pontos, e o Mansell fazendo 10 pontos, a diferença cairia em mais 7 pontos e baixaria para 11 pontos a diferença de Senna para Mansell. E o Senna sustentando tudo isso, e aí tentar o quê? Tentar, quem sabe, exatamente no Grande Prêmio, no seguinte, que é o Grande Prêmio da Hungria, um circuito travadíssimo, onde aí a potência de motor possa não fazer tanta diferença, se bem que
de a transferência de potência na saída das curvas, mas é onde Senna pode tentar alguma coisa para cima de Nigel Mansell. Se bem que depois vem Bélgica também, e aí as subidas, e longas retas, e tome motor para mandar na corrida. E o Alesi completa 24 voltas sem parar nos boxes, embora a Ferrari esteja ali de prontidão para uma eventual troca, mas você percebe que o Alesi está pilotando de uma forma bem diferente da que é a sua, da que a gente conhece. Está muito mais limpo, sem forçar o carro, sem usar a pista toda. O plano, sem dúvida nenhuma, é o de não parar, mas continua achando difícil. E aí você vai vendo Piquet e Moreno, os dois agarradinhos, brigando por uma posição. Agarradinhos os dois, e o Moreno até botando pressão em cima de Piquet. Até botando pressão em cima de Nelson Piquet. Na última passagem aqui na reta, na última passagem, Galvão, que eles fizeram aqui na reta, o Moreno chegou a colocar o carro de lado e foi para tomar a posição do Piquet. Piquet fez a curva na frente. O Piquet quer sair da Benetton e o Moreno quer ficar de qualquer jeito, quer arrumar a vaguinha, porque o Piquet saindo, sai com propostas. O Piquet sai, as especulações para Piquet são o Williams, o Ferrari, o McLaren, são sempre as grandes equipes para Nelson Piquet. E com o Moreno, o problema dele é se segurar aí nessa boa oportunidade que teve na Benetton. Então é importante que ele faça uma boa segunda metade de temporada, porque a primeira, apesar dele ter se conduzido bem, as circunstâncias acabaram não favorecendo a Roberto Moreno. E o Gugelmin, onde é que andaria a essa altura? O Gugelmin está na 20ª colocação, porque a parada que ele fez no box não foi muito boa e depois ele voltou perdendo posições, teve que entrar de novo, demorou muito mais do que uma troca de pneus e está 3 voltas atrás do Eric Comasi. Está na 20ª colocação. Quer dizer, fora de qualquer possibilidade de corrida. E o Maurício, a cada dia que passa, fica mais claro e mais evidente que a principal luta e sua principal dificuldade é conseguir vencer a incompetência da sua equipe. Equipe que lhe deu um carro que era um absurdo, um carro onde os amortecedores não trabalhavam, a suspensão não trabalhava. Ele descobriu, e é uma equipe que erra a cada instante, que erra até na formação, no formato do lastro, da caixa de lastro, que acaba desclassificando do treino, que erra, que deixa boca solta, que esquece coisa dentro do cockpit do carro. É impressionante o que a equipe Leyton House, os mecânicos da equipe Leyton House conseguem fazer, talvez até por falta de comando, não sei. É inexplicável que numa coisa tão evoluída como a Fórmula 1, os erros, as coisas que têm acontecido são coisas primárias e que se aproximam do absurdo. E o Gugelmin, segundo se comenta, ele até hoje não quis confirmar, mas também não consegue negar que tenha conversa com muitas outras equipes. E fala-se de 2 grandes equipes, veja bem, não são equipes médias. Fala-se de Gugelmin em conversa com 2 grandes equipes, Williams e a própria McLaren. Quanto ao Moreno, existe uma conversa com a Tyrrell e existe uma intenção dele em ficar, se possível, na Benetton, porque de qualquer forma seria um bom lugar. Ele, se sair da Benetton, não é certo que tenha uma posição em alguma outra equipe. E o Piquet, o grande problema do Piquet, aliás, é um problema também do Moreno, é que a equipe Benetton, 30% da equipe Benetton foi vendida para o inglês Tom Walkinshaw, que é um velho dono de equipe muito conhecido na Inglaterra, mas que só corre com pilotos ingleses e no sistema inglês de trabalho. Quer dizer, é muito difícil o Piquet ficar na equipe, mesmo porque um dos pilotos que viria certamente com a gestão do Tom Walkinshaw é o Martin Brundle. São as possibilidades de mudança da Fórmula 1 que ainda não estão ainda. Elas não pegaram fogo, essa época do ano deveriam pegar fogo, porque a dança fica mais ou menos esperando uma postura, uma posição de Ayrton Senna. A tendência é até que continue o McLaren, mas fica aí se ele iria para o Williams, se ele iria para a Ferrari, porque se ele vai para o Williams abre a vaga na McLaren, se ele vai para a Ferrari o Prost evidentemente sai, e aí a coisa, os espaços vão se criando e a dança das cadeiras começa a ficar um pouco mais clara. Você viu o Patrese que botou aí uma volta em cima do Gachot.
você vai vendo o Senna e logo atrás o Prost. A Dallara ali na frente de Senna. E o Senna, depois daquele momento muito difícil, logo após a troca de pneus, consegue uma certa vantagem em cima do Prost. Se ele tivesse conseguido essa ultrapassagem assim aí no Piva e na Dallara, ele teria tido uma boa oportunidade. Agora ele faz exatamente essa ultrapassagem e deixa o Pirro entre ele e Prost, e com isso vai conseguir até respirar um pouco. Ele ultrapassou o Pirro num momento muito bom, antes da entrada da chicane, deixou ali o Pirro entre ele e o Prost. Ele consegue se livrar um pouquinho, pode também ser mais um refresco do Prost, mas se ele conseguiu segurar até agora, 27 voltas e meia, pode ser que ele consiga segurar até o fim, porque o Prost realmente é um piloto que falta muito arrojo, né? Falta decisão na hora de tentar uma ultrapassagem, e isso a gente viu bem claro nessa corrida de hoje. Quanto ao Senna, tem novidades também. Ele sabendo que uma das grandes vantagens que tem a Williams é o câmbio semiautomático, ele convenceu a equipe McLaren, aliás a McLaren vem trabalhando nisso há algum tempo, mas está decidido que o Senna faz nesta semana agora, depois da corrida de Hockenheim, faz um teste em Silverstone com o câmbio semiautomático da McLaren. Se o câmbio mostrar confiabilidade nesse teste, ele já pretende correr na Hungria com esse câmbio. Se a equipe ficar em dúvida, o câmbio será colocado de qualquer forma, mas nesse caso só no carro do Berger, já na Hungria. Quer dizer, há uma certa urgência na utilização desse equipamento por parte da McLaren. Eles mudam a postura, porque a McLaren, ela optou, isso o Senna até foi contra no início, mas ela optou por manter as coisas dentro, digamos assim, do padrão McLaren, sem buscar uma inovação maior, acreditando na confiabilidade do carro, e vai parando ali a Benetton de Piquet. Vai parando ali. Então nós dizíamos que eles optaram por um carro tradicional, por não apressar o câmbio automático, e agora, como eles estão nessa circunstância aí, não dá para andar perto das Williams e as Ferrari já estão ficando melhores, eles começaram a correr com o projeto. No meio do ano isso também não é bom negócio, não. Devem mudar já, fazer um carro híbrido, ficar com a parte de trás que está, mas na parte da frente já apressar para buscar o nariz mais alto, uma penetração aerodinâmica diferente. E agora, esta notícia também de que vão apressar também, botar toque de caixa, a caixa automática, semiautomática de mudança. Aí você vê Nigel Mansell, que segue firme na frente. E olha, o diretor administrativo de uma firma de refrigerantes, Paulo Auridi Figueiredo Bologna, sequestrado há 49 dias no Rio, foi libertado esta madrugada em Maricá, na região dos Lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele foi sequestrado no momento em que pagava o resgate da empresária Corinne Kopp. Mais detalhes você vai ver no Fantástico. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento do seu posto Esso. Brahma Chopp, Nike, Fortificante Biotônico Fontoura e Chocolates Nestlé. Aí você vai vendo o Jean Alesi, é importante essa altura, conferindo as voltas e posições, esta vantagem do Alesi para o Patrese, para saber até que ponto ele vai se sustentando. Você se lembra que logo no início o Christian Fittipaldi dizia, né, Christian, que ele ia largar com o pneu mais duro, que ele estava mesmo se pendurando, que ele estava conseguindo sustentar a posição. Ele algumas voltas atrás tinha 12 segundos de vantagem para o Patrese vem abrindo o caminho de toda forma, tentando chegar, e aí já é visual. A coisa é visual, e aí confirmando o Nelson Piquet, que abandonou a prova. O Moreno está pressionando, e Nelson Piquet, que a cada dia mais, e o Piquet não é. O Piquet nunca foi um piloto de reclamar muito da equipe do carro, e suas últimas declarações mostram realmente como ele está inconformado
como ele está decepcionado com a equipe Benetton, ele sabia, mas no momento em que ele fez o contrato há 2 anos era uma opção válida para ele, porque ele vinha de uma fase muito difícil de Lotus, conseguiu muito sucesso, conseguiu as vitórias, conseguiu 4 vitórias, as 2 últimas 3 vitórias, as 2 últimas no último ano, mais a vitória no Grande Prêmio do Canadá, coisa que talvez nem a própria Benetton sonhasse, mas aí eles pararam na evolução, fica com o que tem, acerta daqui e dali, cadê a grana, não bota mais grana, e a evolução, o carro parou de evoluir, ele foi ficando cada vez mais para trás, e o talento que tem, e a sua condição de tricampeão, e o prazer que ele tem de correr, mas de correr na frente, em busca das vitórias, aí a coisa fica realmente complicada. E mais uma vez o carro deixa Nelson Piquet aí a pé. E aí o Mansell que segue firme na frente. Já passamos da volta de número 30. Vamos nos aproximando do final da prova. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Brahma Chopp, Nike, Fortificante Biotônico Fontoura, Chocolates Nestlé e do seu posto Esso. O Patrese completando mais uma volta. Patrese que agora está na caça, em cima de Jean Alesi, em busca da segunda posição. E aí seria a confirmação daquilo que todos esperavam, a dobradinha da Williams neste Grande Prêmio da Alemanha. Mansell despenca na frente. Alesi é o segundo, Patrese é o terceiro, a quarta posição é de Ayrton Senna, com Prost em quinto, com Gerhard Berger na sexta posição, a diferença aí 3,6 de Alesi para Patrese. Ela caiu dos 3 para os 13 segundos em menos de 10 voltas. Isso quer dizer que o Patrese vem tirando mais de 1 segundo por volta em relação a Alesi. Essa diferença vai caindo ainda mais e agora praticamente ela não existe. Já vai começar a ser visual. Olha só como o Patrese voa na zebra. Pega por dentro, pega por fora. Ele sabe que se quer, se pretende alguma coisa, ele tem que pelo menos buscar essa segunda posição. Ele tem 22 pontos contra 33 pontos de Mansell. Uma vitória de Mansell levaria Mansell aos 43 pontos. O Patrese precisaria pelo menos os 6 pontos do segundo lugar para ir para os 28 pontos. Mas mesmo assim, já começando a ficar com 15 pontos atrás de Mansell. Na equipe Williams, 15 pontos atrás de Mansell, com o Patrick Head dirigindo a equipe como dirige realmente, com todo o prestígio, com 100% de prestígio em cima de Frank Williams. Aí a Williams vai ser Mansell Futebol Clube desde criancinha e o Patrese vai ter que se virar com o que sobrar. E a situação de Patrese realmente se complica. Portanto, em primeiro Mansell, em segundo Alesi, em terceiro Patrese, em quarto Senna, em quinto Prost, em sexto Berger, em sétimo De Césares e em oitavo Roberto Pupo Moreno. As primeiras colocações não foram alteradas, a não ser aí a ausência de Nelson Piquet, que estava nessa oitava posição, e Moreno estava em nono, mas agarrado em Piquet, brigando com ele. E aí o Leão dobra, pista à frente do Leão, não tem ninguém perturbando ali atrás. É uma outra coisa quando se diz, o Mansell também está muito melhor e está muito mais firme, cometendo muito menos erros. Porque é completamente diferente você correr com um carro que você pode acertar para garantir. Você pode acertar para... Não, eu vou dar mais aerofólio aqui porque tem uma curva assim, um trecho assim no circuito. Eu vou dar mais pressão para você ter o carro na mão mais fácil de dirigir em todos os pontos. E um carro que anda tanto, que rende tanto, que você corre sempre 10, 15 segundos na frente do segundo e você não tem pressão também de ninguém para lhe tirando vantagem, o box lhe informando, o rádio dizendo, olha, vai, aperta que o outro está chegando. Quer dizer, é completamente diferente de você dirigir um carro com pouco aerofólio, no limite extremo
dirigibilidade e com gente pressionando atrás e tendo que pressionar os outros, que é o que acontece com o Senna, com o Berger, com o Prost, com o Alesi. E tem acontecido até com o Patrese nas últimas provas, porque inexplicavelmente ele largou mal em todas as últimas provas. Mas o Mansell lá na frente, aí é um passeio. Aí, como eles dizem mesmo, é dirigir um Cadillac. Bom, Galvão, para isso tudo, tem o fato de Mansell realmente estar pilotando muito, está numa excelente forma, está com o braço como nunca teve. A prova disso é que você viu nas provas de classificação como ele fez a pole, mas o Patrese não conseguiu andar mais rápido que o Senna e que o Berger da McLaren, porque as McLarens realmente andaram bem. Aliás, o motor Honda andou bem, como sempre anda aqui em Hockenheim. Então há também uma diferença no braço do Mansell, que ele está numa excelente fase. Está também muito bem física e moralmente. Se bem que neste fim de semana, especificamente neste fim de semana, uma exceção. O Mansell esteve o tempo todo menos alegre. Ele sente muito a morte do piloto Paul Warwick, de 22 anos, que é irmão do Derek Warwick, que era o seu piloto, o piloto da sua equipe de Fórmula 3000, domingo passado na Inglaterra. O Patrese aperta bastante. Fez a melhor volta da prova, diminui bastante a diferença em relação ao Alesi, mas de qualquer forma o Alesi vai se mantendo até curiosamente num ritmo muito bom. Ele que não trocou pneus, virando na casa de 1,44, que é o mesmo tempo de Mansell. E você viu como o Alesi voltou a ser Alesi naquela ultrapassagem em cima do Thierry, como ele arriscou. Chegou a dizer, não vou não, aí foi. Que é a única forma dele tentar permanecer à frente do Patrese, mas vai ser difícil. Mansell, Alesi, Patrese, Senna, Prost e Berger são sempre os 6 primeiros colocados. E a diferença ali do Patrese para o Senna já vai se acentuando, já vai ficando grande. Já passa da casa dos 10 segundos também. O Senna que vai conseguindo se sustentar à frente de Prost. Repare no estádio, que o Senna ainda não entrou ali no estádio. E Alesi e Patrese já estão contornando agora, neste ponto, a saída do estádio para ganhar a reta. A segunda perna da curva que traz para a reta dos boxes. Eles completam mais uma volta. E Patrese vai agora com tudo para cima de Jean Alesi. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Nike. Fortificante biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. E Brahma Chopp. E cada vez mais próximo. Você viu a diferença dada aí de 1,5 segundos, mas isso era na volta anterior, quando eles fecharam a volta anterior. Cada vez mais próximo o Patrese em relação a Alesi. Ele vai com tudo para cima de Alesi. Alesi e Patrese, vamos ter uma briga muito forte pela segunda colocação. Eles estão na volta de número 35. Vamos daqui a pouco para as últimas 10 voltas da prova. Ricardo Patrese, que começou bem melhor do que o Mansell a temporada. O Patrese que fez o segundo no Brasil, mas depois teve problemas em San Marino e em Mônaco. Mas conseguiu um terceiro lugar no Grande Prêmio do Canadá e depois venceu o Grande Prêmio do México. Até aí ele estava melhor do que o Mansell. Depois só deu Mansell nos grandes prêmios da França e da Inglaterra. Patrese faz a melhor volta, 1:43.559, já muito abaixo do recorde de Thierry Boutsen, que era de 1:45.602. E agora o Alesi que se vire, olha, ele já vai com tudo, já avisou, eu tô aqui, o Mansell tá lá embaixo, tá longe, eu preciso dessa posição, e ele vai para cima de Jean Alesi. Já tirou a diferença, já não há diferença. Eu costumo dizer, chegar uma coisa, passar é outra, mas aí é muito difícil para o Alesi sustentar, porque além da diferença do conjunto, além da diferença do carro, do motor empurrar, de tudo isso, tem os pneus. O Alesi tá aí, largou com o pneu duro, está desde o começo da corrida com os mesmos pneus, mas olha, está tentando e está conseguindo o resultado, o Jean Alesi, porque mesmo que ele não consiga segurar o Patrese, vai ser muito difícil para que Senna e Prost possam chegar nele para lhe tirar esse terceiro lugar.
Não sei nem se seria o caso do Alesi arriscar tudo numa briga com o Patrese. A diferença é de 13 segundos de Patrese para Mansell. Nós podemos ter um inverso do Grande Prêmio do México, quando nas últimas voltas o Mansell saiu numa perseguição. Isso o Alesi está fazendo, não pode fazer. Isso que o Alesi está fazendo, ele cercou de um lado, cercou de outro, e esta comissão que vem analisando, julgando e punindo, o Patrese já fritou os pneus ali. Porque isso que o Alesi faz não pode. Ele sai na fila, ele vai para a linha de fora, vem para a linha do meio, vem para a linha de dentro, para trás, bota por fora, ele fecha, bota por dentro, ele fecha. Aí isso pode até custar uma punição, uma multa para Jean Alesi. Eu torci pela ultrapassagem do Patrese porque ele ia tentar perseguir o Mansell nessas últimas voltas de todas as formas. Quer dizer, mudando a história do Grande Prêmio do México, quando o Mansell saiu para cima de Patrese, o Patrese sustentou e conseguiu vencer. Pegou o vácuo. Ameaçou. Não deu, não chegou no ponto exato. Agora sim ele vai. E agora o Alesi vai ter que deixar passar. Ou então bate. Aí não tem jeito. Tomou a linha de dentro o Patrese, fez a ultrapassagem e assume a segunda posição Ricardo Patrese. Assume a segunda posição Ricardo Patrese. Agora é que ele demorou muito para chegar nessa posição de perseguir o Mansell. Então a gente quer saber agora quantas voltas faltam, a diferença entre os dois, e vamos acompanhar a diferença volta a volta entre os dois pilotos. Daí a repetição da ultrapassagem de Ricardo Patrese em cima de Jean Alesi. Mansell, Patrese, Alesi, Senna, Prost e Berger. São sempre os 6 primeiros colocados. O Alesi, por enquanto, vai conseguindo armar o seu golpe. Vai ficando na terceira posição, que seria difícil para ele em função das McLaren de Senna e de Berger e do próprio Prost. E o Prost que está sempre ali em cima do Senna, sempre pressionando o Senna, e o Senna sempre sustentando esta quarta posição. Você vê exatamente o Senna e o Prost. Foi a corrida inteira, desde a largada, desde a primeira volta. Desde a primeira volta, o Senna pressionado pelo Prost. E você se lembra na troca de pneus, como eles voltaram juntos, como andaram tirando fina um do mecânico do outro. 8 voltas aí para o final. Estamos a 8 voltas do final. Eles abrem exatamente, completaram exatamente as 37. O Prost vai para cima do Senna. De um lado e do outro, Prost e Senna. Senna ficou por dentro, Prost errou. Senna ficou por dentro, Prost errou. O Senna ficou nitidamente por dentro. O Prost botou por fora. A linha de dentro era de Senna, a curva era para a direita. O Prost tentou frear por último, tentou frear lá na frente. Isso vai dar discussão. Mas vamos ver, me parece claro, depois quero a opinião do Reginaldo, me parece claro. Olha só, o Senna não, ele vem aqui fora, em cima do Prost. A curva é para a direita, o Prost trava os pneus, o Senna entra na curva que era dele e o Prost fica fora da corrida. Ô Galvão, eu acho o lance mais claro de toda essa corrida. Eu acho que o Prost, o que ele fez, ele tinha que ter feito 100 metros antes. Quer dizer, naquele momento não tinha mais pista e ele estava por fora. O Senna, quando foi fazer a tomada e sentiu que poderia ou bater ou fechar, ele recuou e o Prost errou totalmente. Quer dizer, a manobra foi certa, mas 100 metros antes. Ali não tinha mais pista, não tinha o que fazer. Agora, levando-se em conta que se trata de Prost e Senna, vai dar muito o que falar. Mas isso é passar quantas vezes quiser e fica absolutamente claro. O Senna ainda vem para a tomada, o Prost tá, ele para no meio do caminho, está por dentro, a curva é dele à direita, porque aquela entrada da chicane não chega nem a ser uma curva. Ela é uma entrada reta na chicane. Depois daquele dentro você tem que se virar em cima das zebras. O Prost, como disse o Reginaldo, faz 100 metros antes para tentar botar o bico do carro e aí o quê? E aí ser mais homem de frear no final. Mas ele foi junto ali, quando tentou o Senna por dentro, não vai deixar para o Prost frear depois, mas isso eles vão correr 78 anos de Fórmula 1 e o Senna não vai deixar o Prost frear depois dele mesmo.
O Prost por fora trava tudo, passa reto. E aí entrou por fora e acabou abandonando a prova. Eu digo até mais, eu acho até que ele foi muito decidido, muito mais do que nas outras 37 voltas anteriores em que ele esteve para passar e nem sequer chegou a ameaçar. Ele foi decidido, só que um pouco tarde, quer dizer, 100 metros antes ele teria fatalmente conseguido a ultrapassagem. Bom, matematicamente o Senna não fica tranquilo na quarta colocação não, porque o Berger está apertando bastante, está diminuindo a diferença e está 4 segundos atrás. Agora, evidentemente, tem aí o jogo de equipe, né? É o Berger, da equipe do Senna. Não sei qual seria a atitude da equipe se o Berger tiver mais carro para ultrapassar o Senna. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Alesi em terceiro, Senna em quarto, Berger em quinto, De Césares em sexto. São os 6 primeiros colocados. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91. Oferecimento Fortificante Biotônico Fontoura. Chocolates Nestlé. Do seu posto Esso. Brahma Chopp. E Nike. Aí você vê De Césares na sexta colocação, se aproximando para tentar marcar mais um ponto para Jordan. O André De Césares, que já tem 7 pontos no campeonato. E o Gachot tem 3, são 10 pontos já da equipe. E o Senna vai para uma troca de pneus nessa altura? Não. Faz a chicane, dava a impressão que estava entrando no box ali. Dava a impressão exata que estava na variante do box, mas era fazendo apenas a chicane e continuando. Que só um problema muito sério do pneu, porque essa altura não daria nem tempo de tentar uma recuperação. Aí vai Senna. Vai andando forte, volta a andar forte sem a pressão de Prost, talvez sentindo que possa tentar uma aproximação em relação a Alesi, mas a diferença é muito grande. A diferença é muito grande, é de 14 segundos de Alesi para Senna, e o Berger tem que apertar também, porque o Berger vem menos de 5 segundos atrás de Ayrton Senna. Depois o De Césares vem bastante atrás. E aí Roberto Pupo Moreno. Roberto Pupo Moreno com Nigel Mansell, chegando para colocar uma volta em cima de Roberto Pupo Moreno. Nós vamos para as últimas 5 provas, as últimas 5 voltas da prova. São as emoções do Grande Prêmio da Alemanha. Nós já tivemos aí as disputas de Prost com Senna durante toda a corrida, de Patrese com Prost, a vantagem do Patrese, depois a perseguição de Patrese, a Alesi, a briga pela ultrapassagem, a vantagem de Patrese, e depois tivemos a tentativa de Prost por fora, indevida, e o Prost acabando ficando fora da prova, depois de ter travado todos os pneus e não ter conseguido espaço para entrar na curva. 5 voltas para o final, depois que Mansell completou a volta. São 5 voltas, pouco mais de 30 quilômetros para o final do Grande Prêmio da Alemanha, e Mansell pode conquistar mais uma marca. Pode pela primeira vez em sua carreira conseguir 3 vitórias consecutivas. É o domínio total das Williams desde a 5ª prova do campeonato, mesmo não vencendo ali, porque Mansell ficou sem combustível na última volta. Patrese foi o terceiro, mas ali o domínio das Williams era total e absoluto. E de lá para cá então só deu Williams, com Patrese no México, com Mansell na França, com Mansell na Inglaterra, e Mansell se aproximando agora da 3ª vitória consecutiva no Grande Prêmio da Alemanha, com Patrese na 2ª posição para fazer mais uma dobradinha para Frank Williams. E aí como fazer para segurar o rojão francês aí, os motores Renault no carro Williams? Senna terminando assim, estando na 4ª posição. Ayrton Senna somaria 3 pontos para ir a 54 pontos, com o Mansell indo a 43 pontos e a diferença entre eles caindo para 11 pontos. E o Senna vai ter que tentar alguma coisa no Grande Prêmio da Hungria daqui a 15 dias, lá no Hungaroring, próxima cidade de Budapeste. Bom, o Senna realmente passa a andar um pouco mais. Pela primeira vez ele virou 1:44.5, mas não tem teoricamente chance de alcançar o Alesi, embora o Alesi sem trocar pneus, a vantagem de 13 segundos, 13.2 é bastante grande, faltando 4 voltas e meia. Agora, de qualquer forma, o Berger se aproxima muito rapidamente do Senna, mas apertando mesmo os dois juntos no estádio, os dois passando juntos na reta, a diferença cai para 3.4.
E agora mais ainda. Agora o Berger virou 1,44,4, o Senna 1,45,1. A diferença foi para 2,8. Precisa ver o que vai acontecer se os dois realmente chegarem juntos, se o Berger tiver chance, oportunidade de ultrapassar o Senna. Quanto a segurar esse rojão da Renault, o problema é da Honda, mas me parece, e essa corrida de Hockenheim parece que deixa claro isso, que o problema muito maior do que o da Honda é o problema da McLaren. Que a Honda segurar a Renault, eu acho que pelo 2 décimos de diferença nos tempos oficiais, na classificação oficial aqui, significam que a Honda tem motor ainda para lutar à altura de uma luta de igual para igual com a Renault. O problema maior mesmo é a McLaren segurar o Williams. Essa sim é que vai ser a grande batalha da McLaren nessas provas finais do campeonato a partir da Hungria. Talvez tenha sido um grande erro estratégico do Ron Dennis, que apesar das tentativas do Senna, ele insistiu em ficar com o carro tradicional, este que está aí. Não buscar nenhuma inovação ou alguma coisa mais arriscada. E aí foi completamente superado pelo carro mais arrojado, mais inovador da Williams, e agora está correndo atrás do prejuízo, e é o que é muito difícil na Fórmula 1, você fazer as coisas de forma atropelada. Mas a McLaren sempre é a McLaren dos últimos anos, das conquistas, dos títulos mundiais de Prost e de Senna, de Lauda, começando desde o título de Lauda, de 84, e vem para lá, e depois o Prost, 85, 86, depois o Senna, 88, o Prost em 89, o Senna em 90, quer dizer, foram todos os títulos, à exceção daquele título de Nelson Piquet em 1987. Então a McLaren é a McLaren e pode-se esperar alguma coisa pela precisão da equipe, mas ela vai ter que fugir do seu trabalho normal, ela vai ter que fugir daquilo que é a sua prática, ou seja, apressar uma decisão, mudar, arriscar de fazer um treinamento agora. O câmbio semiautomático está previsto para a próxima temporada e agora eles estão pensando a nível de próxima corrida. A McLaren, que sempre pensou para a próxima temporada, começa a pensar para a próxima corrida, e isso tem que arriscar. Se der certo, ela vai atrás, eu não tenho dúvida, mas é complicado. Para completar em números o que o Galvão falou sobre a McLaren, nesses 8 anos a equipe de Ron Dennis ganhou 7 títulos mundiais. Quer dizer, ela praticamente reescreveu a história da Fórmula 1, como a estatística mostra. De 68, quando a equipe foi fundada, a 83, ela teve 30 vitórias. Quer dizer, em 16 anos. De 84 até hoje, ela ganhou 60 vezes nesses 8 anos. Quer dizer, realmente, a vinda de Ron Dennis para a McLaren fez com que ela se tornasse a equipe que realmente viesse a revolucionar a Fórmula 1. A equipe que tem a melhor estrutura, que profissionalizou de fato a Fórmula 1. Mas, de vez em quando, tem que mudar, e ele não aceitou essa mudança. Agora parece que vai ter que aceitar, porque Hockenheim prova isso e deixa muito claro. A grande vantagem da Williams Renault sobre a McLaren Honda é do chassi Williams sobre o chassi McLaren, e não do motor Renault sobre o motor Honda. Vamos para as 2 voltas finais. E aí o Berger se aproximando de Senna. Mais 2 voltas, ele vai ter que chegar para passar, vai ser muito difícil. Senna vai administrando esta 4ª posição, de acordo com o que o seu carro pode permitir, porque ele travou uma luta muito dura com o Prost. E o Berger, depois da troca de pneus, correu praticamente sem esta disputa de posições. O Berger chega próximo ali, mas não consegue. Realmente não dá a pinta de que vai chegar para ultrapassar. Senna é o 4º, Berger é o 5º, e esta é a briga que resta nestas 2 últimas voltas, porque Mansell vai livre à frente e Patrese é o 2º. Alesi, mesmo que você viu agora há pouco botando a roda na terra, na entrada do estádio, porque os pneus devem estar num estado deplorável, mesmo assim, o Alesi vai sustentando bem a 3ª posição, garantindo seu lugar no pódio. O Jean Alesi, que tem apenas 8 pontos, com o 3º lugar iria para 12 pontos. O Prost não fez nada, permanecendo nos 21, pelo menos diminuindo um pouco a diferença grande que o Prost tem sobre ele. E aí você vai vendo o Mansell e o Patrese, que tentava chegar de todas as formas em cima de Nigel Mansell, tentando se aproximar, mas Mansell corre solto na frente. E vai para a última volta Nigel Mansell. Aí vai o Leão. Aí vai o Leão para sua 3ª vitória consecutiva, para a 4ª vitória consecutiva da Williams, para mais uma dobradinha da equipe Williams. Aí vai Nigel Mansell na sua caça a Ayrton Senna pelos pontos, pela liderança. Os ingleses fazem a festa. Nigel Mansell, ele escrito
mais do que nunca eles vão estar presentes a todos os circuitos. O Leão está impossível, o Leão domina todos os treinos, o Leão não comete erro, o Leão larga na frente, vai embora, está sabendo como trabalhar o carro, sabendo como economizar o carro, como poupar o carro, está realmente numa grande fase, Nigel Mansell. Mansell vai para mais uma vitória e para mais 10 pontos, vai para atingir a 43 pontos, Senna brigando ainda pela quarta posição para chegar a 54, 11 pontos a vantagem, uma diferença que cai teoricamente 14 pontos em duas provas, porque era de 25 pontos a vantagem de Senna para Mansell depois da vitória de Mansell no Grande Prêmio da França. Ele vai metade da última volta, veja como ele tira o pé, já não é o mesmo Mansell, veja como as Brabhams já encostam nele, ele tinha vantagem, como elas já vão sair na foto, e olha aí Senna parando de novo. E olha aí Senna parando de novo. Se repete a história. E olha aí o Senna parando outra vez na última volta. Vai se repetindo a história do Grande Prêmio da Inglaterra. Agora sim não vai haver praticamente muita diferença, vai cair para 8 pontos. Mansell vem para a vitória. Senna para outra vez na última volta. A história do Grande Prêmio da Inglaterra se repete. Ele tentava permanecer à frente de Berger e para ali outra vez na última volta. E aí Mansell vem para a vitória. Vem Nigel Mansell para mais uma vitória. Vai apontar na reta Mansell para receber a bandeirada. A bandeirada, Nigel Mansell vence de novo. Nigel Mansell pela terceira vez. Outra vez ele vence no Grande Prêmio da Alemanha. Quebra uma sequência de 5 vitórias brasileiras. Quebra uma sequência de 3 vitórias de Senna, que mais uma vez para na última volta, quando tinha a quarta posição e estava ali à frente do carro de Gerhard Berger. Patrese vem para fazer a dobradinha. Dobradinha da Williams. Mais uma vitória de Mansell, com Alesi na terceira posição, com Berger chegando na quarta posição. Nigel Mansell faz a sua festa. Terceira vitória consecutiva de Mansell, Reginaldo. E o incrível acaba acontecendo com Senna parando outra vez na última volta. E o Mansell para receber a bandeirada. É incrível e mais uma vez, Galvão, pode ser problema de gasolina, porque o Patrese, quando cruzou aqui em segunda recebendo a bandeirada, em segundo lugar, parecia já com o motor apagando sem gasolina. O Mansell, de novo, sem errar, pela primeira vez ele consegue 3 vitórias seguidas, agora passa realmente a ameaçar Senna na classificação do campeonato, com 8 pontos apenas de diferença, e veja só, a equipe Williams já ultrapassa no campeonato de construtores a McLaren. Agora faz 71 pontos contra 70 da McLaren. E a festa de Mansell, festa merecida. Aí, portanto, a festa de Nigel Mansell, ele vence mais uma vez a terceira vitória consecutiva de Mansell. Ele comemora ali no cockpit de Sue Williams. E Senna, que batalhou toda a corrida, fica outra vez a meia volta do final. E a diferença cai para 8 pontos e o Patrese assume a terceira posição. Vai para 28 pontos, Ricardo Patrese. E tá aí o Senna erguendo o braço à frente do Berger. Na chicane ali onde o Prost saiu, ele erguendo o braço e vai para a área para parar. Ali à frente do Berger, que dá uma carona para um outro piloto que também fica na última volta, dá a impressão de ser o Capelli, ali na carona do carro de Gerhard Berger. Mansell, Patrese, Alesi, Berger, De Cesaris, Bertrand Gachot, os 6 primeiros colocados. Mais uma festa da Williams, equipe inglesa, piloto inglês. Uma grande festa outra vez para Nigel Mansell, merecida, porque mais uma vez ele dominou todos os treinos. Mais uma vez ele largou na pole, pulou na ponta, de ponta a ponta, sem erros. A equipe trabalhou perfeita, sincronizada no box para troca de pneus. E mais uma vez Ayrton Senna para na metade da última volta. Na Inglaterra o prejuízo ainda maior, porque ele saiu, ele tinha o segundo lugar, mas ainda por ter voltas na frente ficou em quarto. Aqui nem ponto marca, porque não tinha volta na frente de Gachot e de Cesaris. Nigel Mansell vai para o pódio. 19ª vitória na carreira de Mansell. De Mansell bota 2 em relação a Stirling Moss, que era o inglês que mais tinha vencido. Mais uma vez vai se ouvir o hino nacional inglês.
Você viu o Jean-Marie Balestre, que estava ali à frente do Jean Alesi. O Balestre agora entrega o troféu a Mansell, beija, dá um beijo em Alesi. Cumprimenta também a Patrese. Mansell em primeiro, Patrese em segundo. Em terceiro, Alesi. O campeonato: Senna 51 pontos, Mansell 43, 8 pontos só. Patrese 28, Prost 21, Berger 19, Piquet 18. Construtores, a Williams passa à frente com 71, McLaren 70, Ferrari 33, Benetton 23, Jordan já é a quinta com 13 e Tyrrell com 11 pontos. Mansell, Patrese, Alesi, depois Berger, depois De César, depois Gachot. E a festa aí de Nigel Mansell e Ayrton Senna mais uma vez ficando na metade da última volta e dando realmente a pinta de que mais uma vez foi combustível. Uma cena insólita, porque os três vão para cima do Balestre e o Balestre pega uma garrafa de champanhe e resolve responder ao banho que lhe era dado por Alesi, por Mansell e por Patrese, completamente encharcado. O Jean-Marie Balestre, ele entrou na brincadeira, pegou o clima, e aí uma cena completamente diferente da Fórmula 1, Mansell fazendo a sua festa.